Hoje estou aqui para nós trabalharmos com caixas de mensagens do VBA. Nós chamamos de MSG Box. O que é uma MSG Box? É uma função nativa do VBA para exibir mensagens ao usuário. Permite interação através de botões, retorna valores baseados na escolha do usuário e ainda é essencial para a comunicação entre a macro e o usuário. Sintaxe básica dessa caixa de texto. MSG Box, aí temos os parâmetros prompt, buttons, title, help file e contest. Vamos ver um por um. Prompt, mensagem a ser exibida. Depois nós vamos ver alguns exemplos, né? É aquilo que vocês querem comunicar nessa caixa. Podemos usar até 1024 caracteres, não mais do que isso. Buttons, especifica os botões, ícone, botão padrão e modalidade. Tá? Esse parâmetro é opcional, o valor padrão dele é 0. Então, se não colocarmos nada no parâmetro buttons, nós vamos ver apenas o OK. Aí temos as outras opções que nós vamos ver mais à frente. Mais 3 parâmetros, o title, que é o título. Então, nós podemos colocar um título na nossa caixa, se nós não colocarmos, fica como Microsoft Excel. File, que é opcional, tá? Um caminho de arquivo de ajuda. E contest, opcional também, é o número de contexto da ajuda. Esses dois últimos parâmetros nós não vamos abordar aqui. Um exemplo simples. Temos aqui uma sub, que nós vamos chamar de exemplo básico, MSG Box. Olá, essa é uma mensagem simples. Vamos para o Excel, então, para ver? Então, vamos ao Excel. Nós vamos ter que clicar aqui na guia do desenvolvedor. Visual Basic aqui na parte esquerda. E aqui nós temos o nosso exemplo simples. Para executar esse exemplo, eu vou apertar a tecla F8. Ele vai rodar linha por linha. Então, entramos na sub. Olá, essa é uma mensagem simples. Então, quando eu apertar o F8 novamente, ele vai mostrar aqui no Excel, olá, essa é uma mensagem simples. Um botão só que eu dou OK, e aqui está escrito Microsoft Excel. Dou um OK aqui, vou encerrar a nossa execução. Qual foi o resultado que nós vimos? Uma janela com a mensagem, tinha apenas o botão OK, e o título padrão era Microsoft Excel. Tipos de botões. Então, nós temos várias opções aqui. Ó. VB OK Only, era o botão desse exemplo que nós fizemos. O valor atribuído a ele é 0. VB OK Cancel, valor atribuído 1. OK e cancelar. VB Abort Retry Ignore, então tem 3 botões. Anular, repetir e ignorar. VB Yes No Cancel, tem sim, não e cancelar. VB Yes No, sim e não. VB Retry Cancel, repetir e cancelar. Então, essas são as 6 opções que nós temos para os botões. Tipos de ícones. Ícones é o que vai aparecer ao lado da mensagem. Então, pode ser um VB Critical, tá? Tem valor atribuído 16, ele põe um X, erro crítico. VB Question, põe um ponto de interrogação, então estaremos fazendo uma pergunta para o usuário. VB Exclamation, ele coloca um triângulo com uma exclamação dentro, que é um aviso. E VB Information, então é o I, caixinha quadrada do I. Essa caixa de texto está mostrando uma informação. Vamos fazer um novo exemplo combinando botões e ícones. Então, exemplo completo, MSG Box. Deseja salvar as alterações? A gente vê muito essa mensagem quando nós rodamos o Word, o próprio Excel, e nós mandamos fechar, ele pergunta, deseja salvar as alterações? Aí nós vamos usar um VB Yes, No e Cancel, mais VB Question, que é aquele ponto de interrogação. Então, para unir os botões, as opções de botão, eu ponho um mais aqui. Ó. E aqui, confirmar salvamento. Quando eu dou um espaço e coloco aqui um underline,
eu posso continuar escrevendo a linha de programação e o que o VBA entende é que é uma linha apenas de programação. Então, aqui eu coloquei e aqui eu coloquei também, tá? Para que coubesse tanto aqui no PowerPoint quanto lá no Excel. Aí, end sub. A dica, usa o sinal mais para combinar constantes, tá? Então, essas duas constantes foram combinadas com o sinal de mais. Vamos para o Excel lá para fazer esse exemplo. Aqui estamos. Exemplo, tipo de botões e ícone. Então, vamos rodar também usando F8. Aperto F8 e começo a rodar. Aí aparece a caixa com o ponto de interrogação, o título, confirmar salvamento, deseja salvar as alterações. Aqui vou colocar cancelar, porque ele não vai fazer nada mesmo, por enquanto. Tá? Aí termino, encerro a minha execução. Agora, capturando respostas. Novo exemplo, subcapturar resposta. Eu dimensiono aqui uma variável, tá? Nós já vimos, tem um outro vídeo meu que ensina a parte da declaração das variáveis. Então, aqui vou dimensionar a resposta como uma VB-EMSGBox Result. Tá? Esse é um tipo de variável que eu tenho que usar nesse caso aqui. Resposta igual EMSGBox, e aqui vejam que mudou, porque agora nós temos que colocar entre parênteses. Então, quando nós colocamos o resultado que vem da MSGBox dentro de uma variável, eu tenho que abrir parênteses e aí colocar todos os parâmetros aqui dentro. Então, a pergunta, continuar? Daí os botões VB Yes, No, mais VB Question, ponto de interrogação. O if, else and if, tá? Esse é um comando também que nós usamos muito. Se a resposta for VB Yes, isso é, se eu apertar o botão sim, então a mensagem que você vai ver é, você clicou em sim. Caso contrário, else, MSGBox, você clicou em não. E termina o if, com and if. Vamos para a aplicação desse exemplo. Aqui está o nosso exemplo. Vamos clicar em F8. Aqui eu dimensionei a variável. Resposta. Continuar, olha o ponto de interrogação. Continuar, eu não coloquei título. Então veio o título padrão. Se eu colocar em sim, vamos ver o que acontece. Ó. Ele entra aqui dentro desse if. Ó. A resposta que vem, se for 6, é o botão VB Yes. Você clicou em sim. Tá? E acabou a programação. Vamos rodar novamente e clicar em não. F8 de resposta. Vou clicar em não. Você clicou em não. E aí está o resultado. Vou encerrar a linha de programação e vamos para frente. Então, os valores de retorno, lá onde eu usei o 6, você pode ver aqui o 6, ó. Então, aqui usei o 6, era o VB Yes. Então, se o resultado fosse 6, eu teria usado o botão Yes. E se eu quisesse colocar o No, eu punha no lugar do VB No, eu colocaria o não. Então, voltando aqui para o nosso Excel, eu vou colocar aqui um else if, porque aqui não aparece o botão VB No. Então, eu vou pôr aqui, ó, se a resposta é igual a VB No, e veja que já aparece aqui para nos ajudar, dá um clique duplo, then, você clicou em não. Vamos rodar de novo? E vou colocar aqui, ó, não. Vai entrar aqui, ó, você clicou em não. Tá? Então, ele entendeu que eu tinha clicado no botão No, que é o 7. Ó. Quando eu coloco aqui em cima, vejo o número 7. Vamos terminar essa execução e vamos para frente. Exibir título. Então, o título é só colocar, nós já tínhamos até usado naquele outro exemplo o título. Ó, MSGBox excluir registro, VB Yes No, mais VB Critical, que é preste atenção, e ainda coloco a palavra como título de atenção. Vamos lá ver esse exemplo no nosso Excel. Exemplo de título. Vamos apertar o F8. Ó, excluir registro, eu vou pôr não. Tá? Rodando de novo. Vejam que apareceu o botão sim e não.
apareceu o X, que é o critical, e aqui eu tenho que tomar cuidado para ver o que eu vou responder. Eu respondo que não e, apesar de que aqui ele não iria fazer nada ainda. Botão padrão. Então, temos aqui mais um. Vamos para a próxima tela. Opções de botão padrão. DB default botão 1, que tem o valor atribuído 0. O primeiro botão é padrão. Se eu colocar o default o 2, o segundo botão é padrão. Se eu colocar o 3, que é o 512, o terceiro botão é padrão. E se eu colocar 4, quarto botão é padrão. Por que tem 4? Porque nós temos 4 opções de botões para colocar na MSG Box. No caso, se nada for estipulado para esse parâmetro, o botão padrão será o primeiro. Tá? Por que nós vamos colocar botão padrão? Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Pelo seguinte, quando, por exemplo, eu vou excluir um registro, eu quero deixar como botão padrão o botão não, o que está ativo. Porque se eu der um Enter no teclado, vai ser o não. Porque se estiver no botão sim, eu apertar o Enter, ele vai excluir o registro e a pessoa, às vezes, pode não ter se atentado para isso. Vamos ver o exemplo? Exemplo de botão padrão. Então, vamos pôr o F8. Ó, excluir registro. Vejam que o botão que está acionado é o não. Se eu não tivesse colocado o botão padrão lá, ele teria deixado no sim, que é o primeiro. E aí, se a pessoa apertasse o Enter, iria excluir algum registro. Vamos ver agora quebra de linha. Então, nós temos um exemplo aqui. Vamos entender um pouco o que acontece. Primeira linha, E, VBCRLF. E, aquele underline para continuar. Segunda linha, E, VBCRLF. E, terceira linha. Então, o que a caixa de mensagens vai fazer? Vai escrever primeira linha, esse E é de concatenação, VBCRLF, quer dizer, muda de linha, é um Enter, daí escreve segunda linha e dá um Enter novamente e escreve terceira linha. Vamos ver o exemplo lá no Excel. Então, aqui está, mensagem multilinha. Olha lá o que aconteceu. Tá? Podemos enxergar melhor assim, ó. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. As constantes úteis, esse VBCRLF ou CHR13, que é a nova linha. E VBTab, ele faz uma tabulação. Esses são os mais usados para a caixa de mensagem. Agora vamos ver um exemplo prático de validação. Então, aqui está a nossa escrita. Validar exclusão, dimensiona a variável, desse tipo aqui. Então, MSG Box, Result, resposta, igual. MSG Box, tem certeza que deseja excluir? Ponto de interrogação. Essa parte que vai aparecer escrita. E, aqui eu mudo uma linha, esta ação não pode ser desfeita. Aí terminou a parte do prompt. Aí nós vamos para o botão DB Yes, No, mais o aviso, o ícone de aviso que é crítico. Mais DB Default botão 2. Então vai colocar o botão 2 ativo. E vai escrever no título confirmar exclusão. Daí que continua a nossa mesma rotina. Se resposta for VB Yes, então código para excluir. O MSG Box vai dizer registro excluído com sucesso. VB Information. Ele vai colocar daí o ícone de informação. Se não, MSG Box operação cancelada e também o ícone de informação. E termina o if. Vamos ver na prática. Então, vamos usar o F8 novamente. Aqui, clico dentro da minha rotina, uso o F8. Dimensionou a variável, aí ele vai colocar. Tem certeza que deseja excluir? Aqui tivemos um problema, mas nós já iremos arrumar. Aí mudou de linha, essa ação não pode ser desfeita. Ó. Aviso crítico. Ponho que sim, eu quero excluir. Então, vamos arrumar aqui. Ó. Ele deu um espaço aqui. Aí.
Se a resposta for sim, que foi a resposta que eu dei, aqui também temos tem um espaço aqui, vamos colocar, e vai rodar. Registro excluído com sucesso. Eu dou OK e a rotina termina. Tá? E aí, se tiver algum registro vinculado a essa rotina, ele vai excluir o registro. Boas práticas. O que eu devo fazer sempre com essas caixas de mensagens? Usar mensagens claras e objetivas. Escolher ícones apropriados ao contexto. Definir títulos que sejam bem descritivos. E usar botão padrão em operações destrutivas, que no caso é de excluir registro ou alguma coisa nesse sentido. Evitar mensagens muito longas, excesso de MSG Box em sequência, textos técnicos para usuários finais. E seria isso por hoje. Eu agradeço muito que você está aqui no meu canal assistindo esse meu vídeo. Peço para que você se inscreva, para que faça parte do meu grupo de inscritos. E até mais.